Bem, partindo agora para lesões menos comuns, mas que vocês também vão encontrar nos pedidos médicos, né? Nós temos as lesões envolvendo o bíceps braquial e o tríceps braquial. Eu costumo comentar que o residente vai estar pronto para fazer uma ultrassom de cotovelo quando ele conseguir identificar o tendão do bíceps de maneira satisfatória. Por quê? Porque o trajeto do tendão do bíceps ele é um trajeto oblíquo até a tuberosidade do rádio. Então ele vem anterior e ele acaba mergulhando mais profundamente na região posterior e dificulta um pouco a sua identificação. Então, qual que é a referência que a gente vai utilizar para identificar o bíceps? São as estruturas neurovasculares que vão acompanhar o tendão do bíceps até a tuberosidade do rádio. Então, normalmente nós começamos fazendo um corte no plano transversal e depois nós chegamos até a tuberosidade do rádio no plano transversal e aí a gente gira o transdutor para poder identificar. Além do tendão, o que nós temos em volta dele, né? Principalmente junto da inserção? Nós temos bolsas sinoviais, que servem para reduzir o atrito do rádio com a unha. Então, nos movimentos de supinação e pronação, nós podemos ter um overuse e o desenvolvimento, além de tendinopatias, também de bursites, né? Posso ter o envolvimento da bolsa bicípico-radial ou da bolsa interóide. Lembrar que nessa topografia, o tendão ele não apresenta bainha sinovial. Eu só tenho bainha sinovial no bíceps lá em cima. Tá? Então aqui embaixo eu vejo líquido, ou o líquido é secundário a uma bursite, ou ele é secundário a uma ruptura parcial do tendão. Tá? Bem, então aqui como que a gente faz a avaliação? Vamos colocar o transdutor inclinado de baixo para cima e aí nós vamos procurar identificar no plano transversal o tendão do bíceps braquial. Então aqui nós vemos as estruturas principais que nós vamos identificar. Nervo mediano, tá? Depois a gente vai mostrar melhor ele no punho, mas aqui já dá para ver com o transdutor de alta resolução o aspecto habitual do nervo. No corte transversal ele parece um cacho de uva, né? Nós vemos os fascículos neurais, que são essas bolinhas aqui hipoecóicas, separados uns dos outros por um pontilhado hiperecóico que corresponde ao perineuro, tá? Então tem fascículo neural, perineuro, fazendo parte do nervo mediano. Aqui eu tenho a artéria braquial e aqui eu tenho o tendão do bíceps braquial. À medida que nós descemos com o transdutor, ele vai chegando na tuberosidade do rádio, sempre acompanhado pela artéria. Então, a minha referência para encontrar o bíceps e a inserção na tuberosidade do rádio vai ser sempre a artéria braquial, que depois vai dar origem à artéria ulnar. A partir daí, nós rodamos o transdutor no plano longitudinal e aí nós vamos observar o tendão do bíceps com uma inserção em leque. Tá? Ele acaba se espraiando na região da tuberosidade do rádio para se inserir em leque nessa topografia. E por que o ortopedista manda um exame para a gente avaliar o bíceps braquial? Quando ele já faz o exame físico e vê o sinal do Popeye, né, que ele vê o músculo retraído, ele não vai precisar de exame de imagem. Ou, se ele for pedir, é para ver o gap, a distância do coto até a inserção no osso. Mas o grande objetivo do ortopedista é saber se eu estou diante de uma lesão parcial do tendão ou de uma lesão completa do tendão com aponeurose bicipital íntegra. Então, essa estrutura aqui, a aponeurose bicipital, ela é muito importante, porque ela ajuda na estabilidade do tendão aqui embaixo. Então, além da inserção do tendão no osso, a aponeurose também vai ajudar a estabilizar. Então, situações onde eu tenho lesão parcial do tendão ou lesão completa com aponeurose íntegra, o ortopedista não vai saber qual que é qual, porque não vai haver retração do ventre muscular, eu não vou ter o sinal do Popeye. Então, nessas situações, o exame de imagem vai ser importante. Então, aí eu vou procurar saber se há uma lesão completa ou não e procurar identificar a aponeurose bicipital. Então, aqui são alguns exemplos de lesões envolvendo o tendão do bíceps. Então, eu vejo aqui um tendão na inserção espessado, hipoecóico, com líquido nas bolsas sinoviais. Então, tem uma tendinopatia com bursite bicípico-radial e interose. E aqui a imagem na ressonância magnética, né, na posição de flexão do antebraço, onde a gente consegue ver o bíceps numa posição melhor, né, sem haver
artefatos de anisotropia na ressonância. Então, tem a alteração de sinal e líquido ao redor do tendão. E aqui um caso interessante onde dava para ver, além da lesão do tendão, uma lesão também da aponeurose bicipital. Aqui à direita nós vemos o tendão de aspecto habitual, a artéria e o nervo mediano. E aqui a aponeurose bicipital chegando e abraçando o tendão. Então eu vejo aqui tendão do bíceps, aponeurose bicipital sobre a artéria. E esse caso nós vemos tendão bastante espessado, com área de lesão, tendão espessado, com alteração de sinal, e aqui área de espessamento e afilamento com indefinição da aponeurose bicipital. A mesma coisa que a gente vê aqui na ultrassonografia, né? O aspecto ondulado, frouxo da aponeurose, diferentemente do lado normal, onde ela se apresenta com o aspecto habitual, tenso, né? E ecogênico. E a imagem da ruptura aqui embaixo, né? Bem, além das tendinopatias, né, que a gente vai avaliar, nós temos bursites também na região, né? E dessas bolsas sinoviais, a mais importante é a bolsa do olecro. Na verdade, na topografia do olecro, nós temos 3 bolsas sinoviais. Uma subcutânea, a outra no interior do tendão do tríceps braquial e a outra entre o tendão do tríceps braquial e a cápsula articular. Dessas 3, a mais comum, né, de ser envolvida é a bolsa do olecro, especialmente em pacientes que acabam trabalhando muito tempo com o cotovelo apoiado ou em pacientes que apresentem algumas doenças de base, né, principalmente a artrite reumatoide e a gota, que são doenças que gostam de envolver o cotovelo, especialmente a bolsa olecraniana. E o aspecto da bursite pode ser bastante variável, né? Pode iniciar com o espessamento da região que a gente considera subcutânea, mas na verdade é subcutânea mais a bolsa, com fluxo aumentado de gota, aumento de líquido, com espessamento preponderante ou predominando a distensão líquida com espessamento menos evidente, né? Então, além do diagnóstico da bursite em si, é importante ver se existe comunicação desse processo inflamatório com a região intraarticular. Doenças como a artrite reumatoide, elas podem envolver, destruir o tendão e comunicar com a articulação. Tá? Então, além do diagnóstico da bolsa, da bursite, é importante também ver se ela está localizada naquela região ou se ela acaba se estendendo para a região intraarticular. E aqui só para lembrar para vocês as 3 principais causas de bursite olecraniana: friccional, artrite reumatoide e a gota. Aqui eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês que, apesar de o aspecto da bursite ser inespecífico, em algumas situações vocês vão poder encontrar algumas dicas, né, alguns achados que podem sugerir o fator etiológico, né, como nesse caso, onde nós vimos a presença de uma calcificação no tendão do tríceps, e aqui no interior da bolsa olecraniana, a gente via depósito de microcristal com sombra acústica. Tá? Então, a artrite reumatoide não calcifica. Então, nessas situações, fala bastante a favor de o fator etiológico ser uma doença de depósito de microcristal. No caso, a gota é a mais comum. Passando agora para as neuropatias que a gente pode encontrar na região. Nós podemos encontrar neuropatias secundárias a um processo compressivo, a um processo irritativo ou a infecção, principalmente a hanseníase, né? Quando falamos de neuropatia, sempre vocês vão ter que gravar, na verdade, o que a gente vai avaliar nessas situações. Primeiro, se o padrão fascicular do nervo está mantido ou não. Se ele está aumentado de espessura visualmente. E comprovar isso através da medida da área. Com relação ao síndrome do túnel do carpo, existem vários trabalhos mencionando a área que seria o cutoff de normalidade para a parte patológica. No caso do cotovelo, os trabalhos não são tantos trabalhos assim. Então, existe uma certa dúvida, né, e dados conflitantes com relação à área de normalidade, tá? Que é medida através do calibre no corte transversal
do nervo, né? Então, alguns autores acham que a área de normalidade seria até 7,5 milímetros quadrados, outros de até 6,8. O que eu costumo fazer é comparar um lado com o outro e ver se existe uma assimetria ou não, tá? Então, no caso do cotovelo, eu acho que é importante em virtude dessa falta de consenso que existe entre os autores.